Bem, o rapper Duz é um artista que eu sou longe de ser fã, né? Então não é como se eu fosse extremamente fã dele, escutasse tudo, escutasse todas as músicas, escutasse todos os álbuns. Não, na real eu até escuto pouco ele, mas não uma questão de qualidade em si, né? As músicas dele aparentemente você pode abrir que todas são boas, né? Mas sim uma questão de identificação mesmo, entende? Mas vira e mexe tem algumas músicas que eu gosto muito dele, por exemplo, Sorry Moon ou então Patrícia. Sem contar com as músicas da U-Clan também. Mas, bem, dessa vez eu quero falar sobre A Travessia em São Paulo, que pra mim é uma das melhores músicas de trap que eu ouvi este ano. A música começa já bem forte, ele começa cantando antes do beat começar de fato, quando tá só na melodia do beat, e parece que isso é a introdução à música, onde nós tem que entender essa parte para entender por que ele atravessou São Paulo. E a estética do clipe também é bem forte nesse momento. O Duz está parado, a câmera está parada, ele está de olho fechado na chuva, cantando para a câmera. Isso faz com que o nosso foco no olhar esteja completamente no Duz. Isso faz ele passar uma mensagem direta, né? É como se ele estivesse falando diretamente com nós. E logo nas duas primeiras linhas da música, ele faz duas perguntas para nós. Tu já se perguntou o preço para entrar na história ou reparou como realizar um revigora? Bem, basicamente ele tá falando aqui de quanto que é custoso ser um artista, né? Entrar para a história, que ele tá falando dessa forma. E basicamente ser um artista é custoso porque quando você se entrega a um sonho, você se entrega de corpo e alma e você vai largar algumas coisas. Você vai largar até um pouco da sua família, que algumas vezes acaba sendo meio contra, acaba olhando você de um jeito diferente, né? Falando que essa parada não vai dar certo. Então, basicamente, quando você se entrega, você já cagou pra tudo, saca? Você já desconsiderou tudo e se entregou de fato. O seu psicológico tá nisso, e quando você é um artista, então você trabalha com os seus sentimentos, você acaba até entregando sua dor. Exemplo, essa música é uma música extremamente cheia de dor. Então, pra ter escrito essa música, eu tenho certeza que o Duz viveu vários momentos deprê na vida, entende? E bem, isso se confirma bastante em algumas linhas à frente, por exemplo, quando ele fala: só quem não tentou voar não sabe quanto dói ir embora. Basicamente ele tá falando dessa perda, né? Ele voou, então ele saiu de casa, ele saiu do ninho, tanto fisicamente como mentalmente. Então, tipo assim, provavelmente quando você entra na vida artística, você tem a cabeça mudada e seu jeito de pensar mudado. Então é um bagulho que você voou, não tem mais como voltar. Você pode voltar pro seu bairro, pode voltar pra sua casa, pra casa da sua mãe. Você não pertence mais a esse lugar. A sua cabeça não vai fazer você se enturmar mais. É difícil. Lembrou que a cada noite alguma nova mãe que chora. Só quem não tentou voar não sabe como dói embora. Mas tento manter o otimismo mesmo todo dia. O fato dele precisar tentar se esforçar para manter o otimismo mostra que as coisas não tão legal. Continuando. 2 jovens sem estrutura tendo um filho em pandemia. Bem, isso é uma coisa bem pessoal, né, dele. Eu não vou comentar isso porque eu não tive filho em pandemia e na real eu nem tenho filho, então eu não sei quanto pesada essa situação seria. E agora chegamos em outro verso que é extremamente forte. Dizem que isso é boemia. Boemia, para quem não sabe, é viver bem, viver despreocupado. Só que ele fala logo depois: eu entreguei tudo que eu tinha para viver essa porcaria. Isso mostra um tom de arrependimento. E bem, isso me pega bastante porque assim, eu vivi também nos bastidores do trap, né? Algumas vezes como convidado pelo canal, mas a maioria das vezes como fotógrafo, para quem não sabe. E basicamente é um sentimento que eu tenho lembrando dos bastidores do trap. Tipo, é sério que eu entreguei toda a minha vida, né? Entreguei todas as minhas vontades, minha carreira pra viver essa porcaria aqui que rola nos bastidores. Eu aceitei que a vida é triste, que às vezes temos alegria. Eu aceitei que a vida é triste e que às vezes temos alegria. E bem, o Duz ele mostra bastante como ele tá na beira de não aguentar, né? Nenhum dos versos ele faz uma pergunta falando assim: quantos com a minha história não se entregaria? E depois em outro verso ele faz meio que basicamente a mesma pergunta: quantos na minha pele não aguentaria?
E ele continua essa linha mostrando bastante empatia. Se ele tinha acabado de perguntar quantos não aguentaria na pele dele, logo depois ele pergunta: e quantos com outra pele morrem todo dia? Só por melanina. Então, só por ter uma melanina diferente, né? Só por ter um pouco mais de melanina, só por ter uma cor de pele mais escura. E ele termina a intro fazendo um pedido para Deus, né? Falando para Deus olhar por nós e guiar. Quantos com outra pele morrem todo dia só por melanina, só melancolia, Deus olhar por nós e guia. E aí sim, o beat da música começa. Eu já não aguento essas neuroses, governo que odeia pobre, diabo matando porque tá de farda. A partir daqui, a atmosfera da música começa a mudar. Ela continua ainda sendo um desabafo, então ela continua bem melancólica e um pouco triste. Mas aqui ele já começa a se encaminhar à solução que ele achou, que é o band-aid dele. E bem, isso é óbvio na música para quem ouviu, mas eu vou deixar mais claro aqui. O band-aid dele seria um relacionamento ali, uma mulher, né? Então ele atravessou São Paulo para tentar um pouco fugir dessa dor. Acho que os momentos com ela faz com que ele fuja dessa dor, né? Faz com que ele esqueça um pouco. Então, na introdução ele fala bastante sobre as suas dores, né? Tenta explicar e passar esse sentimento para nós. E agora ele começa a achar refúgio. E o legal é que esse refúgio não é uma pessoa que ele ama, né? Então ele deixa bem claro isso na música. Tipo, não é, ai meu Deus, o amor me salvou. E sim, só mais uma pessoa que tava na prateleira. Talvez na prateleira do WhatsApp, talvez na prateleira do Tinder. E ele deixa isso claro quando ele fala: eu não te dei um pedaço do meu coração tava em pedaços, cansado eu tirei sua roupa. Nossa, a fonografia desse verso tá incrível. Mas basicamente é ele falando que, mano, ele não ama essa pessoa, ele não deu seu coração pra ela, então ele não ama ela. Mas ele tava cheio de neurose, cansado, queria ali se divertir, né, curtir o momento, tava cansado e tirou a roupa dela. E esse é o refrão principal e o tema da música. Ele atravessou São Paulo pra ter ela inteira. Bem, eu gosto de imaginar essa segunda parte da música, depois que começa o beat, como se ele estivesse cantando e refletindo isso de algum carro de Uber, ou então trem, metrô, ônibus, que ele estivesse cantando e refletindo essas coisas enquanto estivesse na viagem de atravessar São Paulo, entende? E é como se ele estivesse nessa viagem e refletindo, então ele pensa sobre muito mais coisas que é fora do tema. Por exemplo, ele fala sobre os traumas da infância dele, como é que os traumas da infância afetam ele, e só ele consegue se entender, porque só ele sabe dos seus traumas da infância, e ele cresceu com isso, as pessoas basicamente não vão entender porque não sabe. Ele também reflete bastante sobre dinheiro, né? Então ele fala, o dinheiro traz segurança, conforto e tudo mais. Só que e os problemas dele, né? Ele quer falar dos problemas dele, né? Quem tirou os problemas dele dessa balança, né? Então ele fala sobre essa questão da arte e depois ele fala: eu fiz um som de merda, essa merda pagou minhas contas. Então ele canta bastante verdade sobre ele, mas tem uma hora que ele tem que parar e fazer um som para vender que não reflete bastante ele, mas infelizmente as contas têm que ser pagas, não é mesmo? E já perto do final da música, o Du solta mais uma daquelas frases bem fortes, né? Onde ele fala assim: por vezes eu pensei no fim, mas o fim não é saída. Por vezes eu pensei no fim, mas o fim não é saída. Às vezes eu pensava em ti, às vezes recaído. Às vezes era complicado ter a fé mantida. E bem, ele termina o último verso da música, antes do último refrão, achando alguma coisa que ele pode se concentrar, né? Aonde ele pode se apegar para continuar a jornada dele. Ele fala assim: viva a vida crua. Eu vi nos olhos do meu filho a inspiração mais pura. Viva a vida crua. Eu vi nos olhos do meu filho a inspiração mais pura. Eu atravessei São Paulo pra te ver pelado. Bem, primeiramente a ideia desse vídeo veio do grupo de membros. Nós estava conversando lá sobre como a cena tá repetida e tudo mais. E aí que chegou o nome do Duzi, aí eu lembrei dessa música, comecei a falar sobre ela lá, me empolguei e falei, mano, isso daqui vai virar um vídeo. Bem, esse quadro, para quem não sabe, é um quadro recente, é novo, é a segunda vez que a gente está fazendo. Ele é muito pesado para se fazer, então ele é muito trabalhoso. Eu tô tentando fazer ele 3 vezes por semana, mas ainda tá um pouco complicado, estamos tentando estruturar a parada certa.
Se você quiser virar membro, vai aparecer um vídeo aí do lado, você vai assistir os benefícios de membro, é bem legal, bem da hora, nós trocamos ideia lá direto, e é bom que vocês comecem a participar aqui da parada. Então é isso, e muito obrigado de verdade a vocês que chegaram até o final. Falou!